paz do Senhor, turminha! Como você está? Tia Kézia está morrendo de saudade de você. E hoje eu estou muito feliz porque eu estou aqui para contar uma história para você. Você gosta? Gosta de histórias? Ah, eu também gosto. Então vamos lá? Tenho certeza que a história de hoje você já conhece, mas a gente vai pensar um pouquinho sobre a nossa história de hoje, tá bom? Bom, a história que nós vamos ouvir hoje fala sobre um homem que era muito obediente. Isso mesmo. Nessa semana nós estamos falando sobre obediência, não é verdade? E você? Você é um menino ou uma menina obediente? Esse homem aqui, ele é um dos primeiros homens que a Bíblia nos conta. O nome dele, como você deve imaginar, escrito lá nos primeiros... Isso mesmo, Noé. A história dele está escrita na Bíblia. Ele foi um dos primeiros homens que a Bíblia nos conta, lá no livro de Gênesis, isso mesmo. E Noé tinha uma família. Noé tinha uma esposa e também tinha 3 filhos. Essa era a família de Noé. Quem se lembra o nome dos filhos de Noé, hein? Vamos ver se você lembra. Então, essa era a família de Noé. Sabe, crianças, como eu estava falando para vocês, Noé era um homem muito obediente. Ele era muito temente a Deus. Sabe, naquela época não tinha a Bíblia como eu e você temos para conhecer as histórias do Senhor. Naquela época também, ainda as pessoas não se reuniam como eu e você nos reuníamos para ouvir a palavra do Senhor, para conhecer mais sobre o nosso Deus. Mesmo assim, Noé, ele confiava, ele obedecia tudo o que o Senhor colocava no seu coração, todos os mandamentos do Senhor. E aí, só que tinha algo diferente. Exatamente. Noé vivia num lugar onde as pessoas não eram tanto como ele, não. Às vezes eu acho que Noé se sentia assim completamente diferente das pessoas, porque Noé acreditava e obedecia ao Senhor. E as pessoas daquele lugar, daquela época, não estavam fazendo isso. As pessoas estavam desobedecendo ao Senhor, as pessoas estavam deixando o coração do nosso Deus triste, fazendo muitas maldades, desobedecendo, fazendo tudo que era contrário ao que o Senhor queria que nós fizéssemos, sabe? E aí o coração de Deus ficou como? Muito triste, não é verdade? Porque o Senhor quer que nós o obedeçamos. Porque tudo aquilo que Ele fala é porque é o melhor para nós. É o melhor para mim, é o melhor para você. E as pessoas começaram a não ouvir mais a voz do Senhor. Começaram a não cumprir mais com o mandamento do Senhor. E Noé continuou obedecendo ao Senhor. Então, o coração do nosso Deus ficou tão triste que Deus falou para Noé: Noé, eu criei esse mundo tão lindo. Olha as flores, olha a natureza. Tudo isso eu criei para vocês, para os homens. Mas os homens não estão fazendo as coisas corretas. Sabe, Noé, eu vou destruir a terra. O coração de Deus estava tão triste que Deus resolveu destruir tudo aquilo que ele havia feito e começar novamente por conta da maldade e da desobediência das pessoas. E aí, crianças, Deus falou para Noé algo muito sério. Deus deu uma ordem ao Noé, fez um pedido para ele, mandou ele fazer uma coisa. Noé, você vai construir uma arca. Isso mesmo. Noé tinha que construir uma arca. Construir uma arca. Gente, será que Noé vai conseguir? Uma arca não era um barquinho. Uma arca não era uma canoa. Uma arca era como se fosse um grande
né? Assim, algo bem grande. E aí Noé pensou, será que Noé vai falar pro Senhor assim, Senhor, o que tu tá me pedindo é muito difícil. Senhor, eu não tenho os materiais. Senhor, eu ando muito cansado. Nada disso. Noé ouviu o que o Senhor pediu e Noé obedeceu. Noé juntou a sua família, os seus filhos e começou a trabalhar na construção daquela arca. E aí, as pessoas daquela época, eu disse para você que elas eram muito mais, isso mesmo. Elas não estavam obedecendo ao Senhor. E aí, o que aconteceu? Noé começou a construir aquela grande arca. Levou muito tempo para Noé construir, porque como eu disse para você, a arca ela é bem grande. E aí Deus mandou Noé separar os animais, macho e fêmea, e foi colocando tudo dentro da arca. Tudo que o Senhor pediu, cada medida, cada detalhe da construção daquela arca, Noé obedeceu. Noé cumpriu o que o Senhor tinha falado. E assim, Deus, quando ele destruiu toda aquela geração, quando destruiu tudo aquilo que Deus tinha criado, ele salvou a família de Noé, porque Noé era obediente. Sabe, crianças? E nós hoje vivemos assim, com muitas informações, com muitas notícias. A gente vê as pessoas fazendo muitas maldades, não é verdade? A gente ouve notícias que deixam o nosso coração triste. Pai e filho que não se entendem mais, que não brincam juntos, um fica brigando com o outro. Que mais, hein? Que a gente anda ouvindo por aí que não é notícia boa. Isso mesmo, as pessoas andam pegando dinheiro que não é delas e fazendo muitas maldades. Meu Deus, como isso é triste. Será que Deus se agrada dessas coisas? Com certeza não. E a Bíblia diz, né, que, olha o que está escrito lá no livro de Mateus, no capítulo 24 e no versículo 36, diz assim: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai, que é Deus. Pois, assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. O que essa passagem quer dizer é que Deus, naquela época, quando fez o dilúvio, quando tirou Noé e protegeu Noé dentro da arca, ele fez isso porque as pessoas estavam fazendo muita maldade. E quando Deus vir buscar a sua igreja, ele também vai vir para proteger aqueles que têm sido obedientes e cumprido a sua vontade. Sabe, eu sonho muito com o dia que o Senhor vai nos buscar. Com o dia que o Senhor vai nos levar para morar com Ele lá no céu. Sabia que isso está para acontecer muito breve e por isso nós devemos estar preparados. Eu trouxe hoje para você também uma escada. É isso mesmo. Essa escada aqui, nós vamos imaginar que são uma escada como se a gente fosse chegar no céu. É claro que não é assim, né? Mas essa escada vai nos mostrar alguns passos que nós precisamos para chegar no céu. Bom, o primeiro passo que nós precisamos para chegar no céu, que eu acredito que você já tenha feito, é conhecer Jesus. Isso mesmo. Não dá para chegar no céu sem ter Jesus no coração. Não dá para chegar no céu sem servir ao nosso Deus. Então, nós devemos convidar o nosso Senhor Jesus para morar todos os dias na nossa vida. Uma outra coisa que a gente precisa ter para ir morar no céu é ter fé. Isso mesmo, sem fé é impossível agradar a Deus.
Nós precisamos crer, acreditar que o Senhor Deus, o nosso Deus, Ele está preparando um lugar para nós, que Ele é o nosso Deus, Ele é um Deus vivo e poderoso. Temos um outro passo para poder chegar no céu. Ler e orar sempre. Porque quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós lemos a Bíblia e oramos, nós estamos conhecendo melhor o nosso Deus. Não tem como ir para o céu sem a gente conhecer Jesus. Nós precisamos nos relacionar com Ele, ser amigos do Senhor. E para isso, somente lendo a Bíblia e orando. E um outro passo muito importante também é a adoração. O nosso Deus, Ele nos criou para que nós o adorássemos. Por isso, nós podemos adorá-lo o tempo todo, cantando, falando com Ele, contando para as pessoas. Isso em qualquer lugar, seja na escola, na igreja, em casa, com os amigos, aonde for. Nós devemos sempre adorar o nosso Deus. E o último passo, muito importante também, é obedecer. Quem obedece ao Senhor poderá... Opa, caiu aqui. Quem obedece ao Senhor poderá ir morar no céu com Ele. Mas aqueles que não escutam a sua voz, aqueles que não obedecem os seus mandamentos, será como aquelas pessoas que quando ouviram a voz de Noé, quando começaram a ver Noé fazendo a arca, sabe o que fizeram? Ficaram zombando, ficaram rindo de Noé. E hoje nós estamos falando para as pessoas que um dia poderemos ir para o céu, que poderemos encontrar com o nosso Jesus, poderemos morar com Ele eternamente. Muitas pessoas ficam rindo, falando que isso não é verdade. Não importa. O que importa é que nós tenhamos fé e possamos acreditar que Jesus é o nosso Senhor. Ler a Bíblia e orar para que nós possamos conhecê-lo cada dia mais. Nós precisamos também adorar ao nosso Deus e sempre obedecê-lo, assim como fez Noé, para que um dia eu e você possamos ir morar com o Senhor eternamente. Sabe, crianças, a palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele nos ama muito e nos escolheu. Você é um escolhido do Senhor para ir morar lá no céu. O céu será como uma arca. Assim como protegeu Noé daquele dilúvio, o céu estará nos protegendo para sempre. E nós poderemos adorar ao Senhor sempre, todos os dias. No céu não tem mentira, não tem dor, não tem tristeza, não tem gente má, mas vai ter sempre a alegria, vai ter sempre a felicidade. E nós, melhor de tudo, é que estaremos eternamente com o nosso Senhor. Então, que hoje nós possamos parar um minutinho e pensar: será que nós temos obedecido a palavra de Deus? Será que nós temos cumprido com os mandamentos do Senhor? Vamos começar com aquele primeiro mandamento que é tão importante: obedecer o papai e a mamãe. Será que a gente tem feito isso? Sabe? A palavra de Deus é o nosso manual de vida. É como se fosse um grande livro que nos orientasse em tudo que nós devemos fazer. E quando nós lemos, nós ficamos mais fortes e inteligentes na presença do Senhor. Por isso, obedeça. Obedecer é melhor do que sacrificar. Amém? Um beijo, que Deus te abençoe e até a próxima!